Olá pessoal, o programa Eclésia está voltando. O Padre Paulo me disse aqui no intervalo: pô Simone, terceiro bloco já vamos terminar, que é isso? O tempo passa rápido, mas a gente está conseguindo aí refletir um pouco mais, um pouco melhor também sobre a presença do Papa Francisco aqui no Brasil. E vocês que estão aí em casa, muito obrigada pela participação. Nós estamos recebendo inúmeros e-mails com questionamentos de vocês e com observações. Continue escrevendo para nós, telefonando, é um prazer. Esse programa é feito para vocês e a Rede Século XXI é uma rede de evangelização que conta sempre com a ajuda de vocês. Muito obrigada. No final desse bloco nós vamos fazer o sorteio, então, para quem se tornou novo sócio do livro do Papa Francisco e da Bíblia Jovem, e também para todos que participaram. Nós temos um outro livro com reflexão aqui do Papa Francisco, vocês estão vendo aí na tela. Padre Paulo, eu tenho 2 e-mails aqui interessantes. O primeiro é do Fernando Antônio. Muito obrigado, Fernando, pelo seu e-mail. Ele fala que está assistindo o programa, resolveu ser sócio da Rede Século XXI, parabeniza o programa também, o conteúdo, e pergunta: a vinda do Papa irá diminuir a evasão de católicos para outras igrejas? Queremos saber também... Ok, como podemos contribuir para a manutenção da Rede Século XXI? Só vocês entrarem em contato conosco, nós vamos fazer uma ficha para você se tornar sócio e aquilo que você tiver, as condições que você tiver, você vai ter o número de uma conta que você pode depositar ou enviar para nós através do correio. Só entrar em contato com a gente que nós temos uma equipe especializada para atendê-lo. Junto com essa pergunta do Fernando, eu também recebi outra do Felipe Brum Rivabene. E ele gostaria de saber, primeiro, muito obrigado pelo seu e-mail, se o fato do Papa Francisco ser um latino-americano tem um diferencial, porque é a primeira vez na história, né? Os demais eram europeus. Isso muda alguma coisa? Então, essas 2 perguntas em uma. Isso, é interessante. Primeiro passo, eu acredito, porque o Papa era aliás, o cardeal Bergoglio era uma pessoa totalmente desconhecida no meio até dos cardeais. Ele, aliás, ele teria recebido 40 votos, mas ele cedeu esse espaço, enfim, para o Ratzinger, que se tornou Bento XVI. Bem, naquela época tal, mas eu vejo assim como que a vontade de Deus vai se direcionando. Quem é que elege um Papa? São os cardeais. Quem é que confirma? Lógico, o Espírito Santo de Deus. Mas quem elege são os cardeais. Então, portanto, escolheram de fato um homem, mas o Espírito Santo está por detrás de tudo isso, porque, lógico, se eu falar que foi o Espírito Santo, Deus está fazendo acepção de pessoas, ele não faz, né? Ele gosta de todos, ama a todos, mas confirma a missão. Então, esse é um ponto importante. Pensar que na história do Brasil isso é importante para nós, porque é um Papa, aliás, é alguém latino-americano e que conhece o sofrimento do povo latino-americano, é diferente. Alguém que está na Europa não conhece quais são os nossos problemas. Eu lembro quando estava na Europa uma ocasião, um estudante em Roma me perguntou se a capital do Brasil era Buenos Aires. Opa! Então, nós somos América Latina, assim, totalmente fora da mentalidade europeia. Então, isso... Até pela cultura, né? Não diria que o Ratzinger, que o Papa Bento XVI estava fora da realidade. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, lógico que ele tem informações, mas o Espírito é outro. Então, eu diria que o Espírito de Deus está agindo. Agora, com relação à evasão da igreja, enfim, não sei, nós não estamos muito preocupados com isso. Nós estamos querendo cristãos protagonistas. Pessoas que não sejam fundamentalistas, mas, ao mesmo tempo, lógico, uma igreja crível, uma igreja onde se vê o Deus vivo e verdadeiro, onde se sente a presença de pessoas que estão trabalhando pela realidade do reino, esse reino que pode acontecer no nosso meio, torna-se uma igreja, portanto, muito mais aberta, muito mais receptiva e as pessoas voltam. Porque, como nós sabemos na carta aos Efésios, há uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Lógico que nós gostaríamos que todas as igrejas pelo menos mantessem o diálogo acima de tudo, né? Nós sabemos que tem muita gente que critica, e critica às vezes por criticar, simplesmente por criticar, nada mais, mas nós gostaríamos de ter um único diálogo porque nós queremos um Brasil cristão, um Brasil onde se tenha respeito pelas pessoas, amor e carinho. Então, se vamos somar com outros, Simone, a minha opinião, não é isso. O fermento é uma pequena porção, mas leveda a massa inteira. Exatamente. Então, se nós ficarmos com cristãos verdadeiros, autênticos,
eu já estou bastante feliz e acho que você também. Com certeza, é isso aí. E hoje aconteceu a Via Sacra em Copacabana. Foi um momento profundo. O padre Zezinho, o padre João, se eu não me engano, os deonianos, Joãozinho, exatamente. Eles prepararam o conteúdo dessa Via Sacra. Cada estação tinha uma reflexão mais aprofundada sobre a juventude, sobre o compromisso cristão. E foi um momento emocionante, porque nos fez pensar um pouco mais sobre cada momento que Jesus Cristo passou de dor, de sofrimento, entregando a sua vida por cada um de nós. Certamente a Via Sacra também é oportuna para nos ajudar a pensar na cruz, né? Sem dúvida. Eu até diria para você que é um momento de amor, porque quando você ama, você doa a vida por alguém, né? Você entrega. E lembrar da cruz é lembrar o quanto Deus é apaixonado por você, a ponto de submeter aquela situação para libertar você. Está em jogo a libertação do homem, para que o homem seja livre dos seus conteúdos fascistas, dos seus conteúdos alienantes, e para tornar o sujeito, portanto, protagonista. Então, é um Deus apaixonado que entra numa dinâmica de amor. Então, eu diria, Jesus está sofrendo, está amando. E, consequentemente, lógico que esse sofrimento é inerente de quem ama. Você sabe disso, né? Porque quem ama, sofre. Exatamente. E nós vamos ver agora o que o Papa Francisco falou sobre a cruz. Queridos irmãos, ninguém pode tocar a cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo nela e sem trazer algo da cruz de Jesus para sua própria vida. O Papa Francisco acabou falando da questão da cruz. Padre Paulo, eu acompanhei hoje à tarde e anotei três questões interessantes. Ele disse que ninguém pode tocar na cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo. E ele fez 3 questionamentos e foi falando sobre cada um. Primeiro, jovens, o que vocês deixaram na cruz nesses 2 anos aqui no Brasil? Que ela peregrinou. Que a Cruz da Juventude peregrinou pelo Brasil, por todos os estados. O que terá deixado a cruz de Jesus em cada um de vocês? E o que essa cruz ensina para a nossa vida? É lindíssimo isso, né? Aliás, ele fez até a explicação, né? Depois ele fez a reflexão. Exato. De cada... Mas não tenha dúvida que pensar na cruz é como o próprio Jesus Cristo falava, quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. Então, a cruz deve nos atrair, deixar ser atraídos por Jesus. Ele nos olha, nos fita e você se sente amado. Então, o que você coloca na cruz de Cristo? Talvez aquilo que você queira morrer, seus vícios, suas misérias, essa vontade realmente de trabalhar a sua consciência em busca de um mundo novo. O que essa cruz traz para você? Esperança, não tem a menor dúvida, de um dia melhor e de um dia onde você não vai desistir de lutar por ser uma pessoa diferente. Então, isso são consequências inerentes da cruz em nosso meio. Eu quero chegaram mais questões aqui, e-mails com a participação do pessoal aí de casa, muito obrigada. Eu tenho aqui o Pancredo Carlos Larceda, de Pompeu, Minas Gerais, e ele pede a sua explicação numa fala sua. Não entendi quando o padre fala que o Papa é a cabeça da igreja, pois na Bíblia diz que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele estaria substituindo Jesus Cristo pelo Papa? Gostaria que me explicasse melhor. Não, ele é a cabeça dos cristãos. Eu não falei enquanto igreja, situação visível, né? Ele é sinal da unidade dos cristãos. Lógico que Cristo é a cabeça, isso é mais do que claro, né? Assim como você sabe, eu também sei muito bem pela palavra. Cristo é a cabeça e nós somos os membros, isso é bem claro para nós. Ele é sinal da unidade, enquanto ele é a cabeça do colégio apostólico, sim, mas enquanto cabeça do colégio apostólico. Ele é sinal da unidade dos cristãos católicos, sim, sinal da unidade enquanto representa toda essa universidade católica, né? Porque a palavra católico significa universal, está presente em todo o universo. Muito bem, está aí a explicação do Padre Paulo. E nós vamos acompanhar no VT um resumo de como foi o dia do Papa Francisco. À tarde do 5º dia do Papa Francisco no Brasil, o Santo Padre seguiu de papamóvel pela Avenida Atlântica.
para o terceiro ato central da Jornada Mundial da Juventude, a Via Sacra. Durante o percurso, o Sumo Pontífice saudou fiéis e desceu do papamóvel para abençoar a imagem de São Francisco de Assis, que fica na orla de Copacabana. Neste momento, com exclusividade, Papa Francisco falou com o repórter Marco Aurélio, da Rede Século XXI. A importância, Papa! Que Deus nos bendiga a todos. É uma grande bendição para todos. Papa Francisco foi recebido no palco de Copacabana por arcebispos e cardeais. Antes de começar a encenação da Via Sacra, o Sumo Pontífice faz uma oração. Enviaste o teu Filho eterno para salvar o mundo. Escolheste homens e mulheres para que, por Ele, com Ele e nele, proclamassem a boa nova a todas as nações. Concede as graças necessárias para que brilhe no rosto de todos os jovens a alegria de serem, pela força do Espírito, os evangelizadores de que a Igreja precisa no terceiro milênio. Por Cristo nosso Senhor. A Via Sacra, um dos momentos mais esperados da Jornada Mundial da Juventude, possui 14 estações com 900 metros de distância. O roteiro foi aprovado pelo Vaticano e a encenação associou o sofrimento de Jesus ao do jovem, mostrando as principais questões que envolvem a juventude. Os jovens carregaram a cruz peregrina pelas estações. Quem esteve presente pôde ver momentos emocionantes da Via Sacra, como o da 10ª estação. A encenação, que foi composta por cerca de 300 pessoas, teve a presença da atriz Cássia Kiss, que fez Maria, mãe de Jesus, Heriberto Leão, Elba Ramalho, entre outros. A cada estação que os atores passavam, eles diziam pequenos textos de reflexão sobre os valores cristãos. Isso me faz pensar nas lutas em favor da vida, da sua concepção até o seu fim natural. Nós, mulheres, temos uma vocação muito forte para defender tudo que vive. Não podemos aceitar a violência de quem se acha no direito de interromper uma vida indefesa. A cruz peregrina chega no palco principal de Copacabana. Papa Francisco, em seu pronunciamento, disse que a Via Sacra foi um momento de acompanhar Jesus no seu caminho de dor e amor. Fez uma oração e se despediu da multidão. Abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então aí as imagens do dia com o Papa Francisco, essa figura especial, carismática, simpática, que nos encanta pelo seu jeito de ser, mas também pelo seu testemunho através de palavras firmes e claras para cada um de nós. Padre, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer do Pedro aqui de Campinas. Ele diz assim, olha, o Padre Paulo fala muito do protagonismo do jovem, mas vê-se jovens mais piedosos e menos atentos às questões sociais, à crítica ao social. Qual seria, portanto, o equilíbrio entre protagonismo juvenil e obediência à hierarquia? Cara, que pergunta boa. Aliás, o que é que o sujeito precisa de equilíbrio? Porque todos os extremos geram paixões, são perigosíssimas, né? Tudo que está no extremo é muito perigoso. Uma obediência servil, não é isso. E também uma situação de protagonismo totalmente fora da realidade, também não é isso. Mas o equilíbrio sempre está no caminho do meio. Saber unir as duas coisas e tornar-se dócil, alegres, bem dispostos e construtores de um mundo melhor, onde a história possa acontecer e onde o sujeito seja dono das suas ações. A juventude precisa dessa liberdade, onde ela esteja a caminho de uma situação nova, onde possa acontecer um mundo novo. E contamos com jovens que não estão alienados, mas estão dentro de uma realidade e não precisam de alucinógenos para viver uma vida de protagonistas. Eu penso que não só os jovens, mas todos nós que nos sentimos jovens, serem protagonistas, construtores de uma história diferente.
É isso que Jesus nos incita e nos chama a atenção. Padre Paulo, infelizmente o nosso tempo voa. Eu gostaria que o senhor, em linhas gerais, através da sua análise como psicólogo e psicanalista, nos falasse o que fica de linguagem subliminar, aí, o que nós temos que estar atento nesse todo da vinda do Papa ao Brasil. Pensar que o Papa tem nos ensinado o sentido da existência e aquilo que o Cristo, Senhor nosso, está nos falando, nos ensinando para que nós busquemos esta maneira de ser luz. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Jesus se identifica como luz, mas Ele quer que você seja luz. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Você não está jogado no meio do mundo como um figurante, torna a dizer, mas você está aí para ser uma nova criatura. E o Papa vem para trazer a mensagem de Cristo de uma maneira simples, frágil, mas ao mesmo tempo serena. Ele não está buscando marketing de jeito nenhum, todas as atitudes dele é muito coerente. Antes de ser Francisco, ele fora, portanto, cardeal, arcebispo de Buenos Aires, aliás, como bispo auxiliar, já era toda essa simplicidade, essa maneira de ser dele. Então, muita gente está dizendo que tem todo um marketing. Não. Tem situações, por exemplo, que foram montadas, a troca do solidel, que alguém com o chimarrão, não tem nada montado, não. É espontaneidade. Isso é próprio de quem ama. Então, o Papa quer que nós nos amemos e nós nos respeitemos e aceitemos o processo de caminhada de todos. Muito bem. E o Padre Paulo, quem quer continuar ouvindo as reflexões dele, os esclarecimentos, acho que o Padre Paulo trouxe aí elementos que nos ajudam a refletir. Se nós não concordamos em tudo, tudo bem, mas vamos, como ele disse, acalmar as nossas paixões para poder usar mais a cabeça, refletir um pouco mais e, sobretudo, assumir o nosso protagonismo dentro da Igreja Católica como cidadão do mundo. E o Padre Paulo, hoje, na Madrugada de Bênção, ele apresenta na sexta-feira e vai falar, a partir das 11h30, sobre a questão da confissão, que foi um assunto também muito abordado na JMJ. Teve oportunidade em que jovens se confessaram com o padre, teve outras oportunidades também que os demais jovens se confessaram com padres que estavam disponíveis lá na jornada. Mas afinal, o que é essa confissão? Qual é a importância dela? E nós vamos fazer o sorteio, Padre Paulo. Por gentileza, coloca esses e-mails naquela caixa. Primeiro, eu vou sortear os nossos novos sócios. Eu tenho aqui o José Clóvis Elias. Parabéns, obrigada. Você ganhou o livro Mente Aberta, Coração que Crê e a Bíblia Católica do Jovem. Padre Paulo, sorteia alguém aí? Esse aqui. Vamos lá. É esse aqui. Vamos lá. O Padre Paulo sorteou a Edi Terezinha Lima Batista de Tuiuti, São Paulo. E ela ganhou o chaveiro também e o sopro de esperança para um mundo sufocado. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, do Padre Paulo. E nós encerramos o Eclésia com o Papa Francisco conversando com Nossa Senhora. Veja essas imagens. Papa Francisco no meio de nós. Bem-vindo, Papa Francisco no meio de nós. Aparecida, padroeira do Brasil, da Argentina, Senhora